O programa de recomposição da aprendizagem para o ensino médio, lançado na última semana pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, tem sido duramente contestado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, Sintep. Para o sindicato, a iniciativa representa uma tentativa de interferir nos índices de reprovação e manipular os indicadores de qualidade da educação, além de prever a criação de turmas específicas para estudantes com defasagem escolar ou dificuldades de aprendizagem na rede pública estadual. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a secretária de Política Educacional do Sintep de Mato Grosso, Guelda Andrade. Boa tarde, secretária, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Obrigada. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Na avaliação do Sintep, a estratégia do governo do estado é de maquiar esses índices da qualidade do ensino aqui em Mato Grosso? É isso? Com certeza. O objetivo é retirar esses estudantes que têm algum tipo de limitação da aprendizagem. Quando o papel da escola é criar estratégias para recuperar a aprendizagem desse estudante para que ele consiga alcançar a turma. E isso não é feito, não deveria ser feito retirando esse aluno da turma em que ele está, mas sim criando estratégias paralelas à turma, né, que seria no contraturno, ou criar uma outra forma, uma outra alternativa, mas isso está escrito na Resolução 150, que passou por uma revisão em 2022 e foi publicada como a 009 de 2023 pelo Conselho Estadual de Educação. O que a senhora coloca aí é que estão segregando alunos, estudantes com dificuldades que poderiam ser consideradas como momentâneas. Sim, com certeza, porque nós temos, Lúcio, desenvolvimento diferente, nós temos ritmos de aprendizagem diferentes. A gente entende, por exemplo, os estudantes vêm de diferentes escolas, diferentes bairros, diferentes cidades, diferentes famílias e que às vezes em muitos momentos eles não tiveram aquele estímulo devido. E isso vai acontecer e vai trazer para dentro da escola uma mini sociedade, que é a representação, uma estratificação daquilo que a gente tem aqui fora, lá dentro. Nós não somos iguais. Agora, cabe à escola criar as estratégias para que esse aluno se desenvolva e acompanhe aquela turma, entende? Lógico que não vai acompanhar o ritmo, por exemplo, eu não vou acompanhar o ritmo da Camila, que não vai acompanhar o seu, mas que de forma ele corresponda às expectativas daquela organização curricular, daquele projeto pedagógico preparado para aquela turma em específico e corresponda às expectativas do projeto pedagógico da escola. Agora, secretária, explique para nós de uma forma assim, prática, o que vai acontecer? Vão reunir esses alunos numa turma só? Isso vai interferir nos índices de reprovação e, consequentemente, na aprendizagem, né? Porque, na verdade, o aluno não aprenderia e foi ali aprovado. O que está acontecendo, de fato, nesse programa? O que pretende ser implementado? Veja bem, é até difícil a gente falar exatamente o que está acontecendo na escola, porque chegam informações de todos os lados. Mas assim, o que aconteceu foram que 3 escolas nos procuraram e colocaram a realidade que eles estão vivendo, que não é só uma recuperação da aprendizagem, mas também os alunos faltosos que não estão frequentando a turma são chamados para fazer uma avaliação e aí esses cômputos de falta, e aí eu não sei qual é a mágica que a Secretaria de Educação está fazendo, porque, de acordo com a LDB, esse estudante precisa ter 75% de presença no espaço da escola para ser considerado aprovado. Qualquer projeto de recuperação da aprendizagem tem que ser construído pelos profissionais da educação, daquela escola. Tem que ser um projeto construído pela comunidade escolar, entende? Então, e não vir de forma externa, como está acontecendo, como tem sido as denúncias que têm chegado até a gente. Agora, por que é que os órgãos de controle e fiscalização, eles não levam mais a sério as denúncias que estão sendo feitas sobre essa maquiagem na educação? Olha, o que leva a gente a entender, Lúcio, é que esses órgãos de controle estão de alguma forma protegendo o Estado, né? Porque várias denúncias já foram feitas. Nós temos um documento, por exemplo, esse programa, esse projeto estruturado do governo, teve reprovação por vários órgãos de controle e mesmo assim eles conseguiram passar pelo processo de licitação e conseguiram investir aí milhões nesse projeto que está no governo federal. O que a gente entende que é uma disputa do público e o privado,
Porque tem o recurso público, que é para garantir a valorização, toda a estruturação física das escolas e garantir, de fato, o aprendizado. Porque se você valoriza o profissional da educação, e aí quero dizer que a valorização não é só salário, mas também as condições de trabalho, a estrutura física dessa escola, você com certeza vai garantir a aprendizagem. Ele prefere investir, dar o dinheiro numa instituição que não tem referência, que não conhece a realidade daquela escola, não conhece os estudantes, para vir de fora aplicar uma avaliação. E aí a denúncia da escola é de que cada avaliação que é aplicada para o estudante custa em torno de R$ 1.500 a R$ 1.800. Isso é muito dinheiro, isso é dinheiro público que está sendo investido sem que a gente saiba que tenha retorno, né? Então, assim, isso é muito sério o que está acontecendo, porque a resolução, o que a legislação diz? O artigo 23 da LDB prevê a reclassificação do estudante, feito por avaliações, resgate da aprendizagem e tudo mais. E aí foi adaptado para a resolução 150 de 99, que passou por uma revisão agora em 2022 e foi publicada em 2023, que é a resolução 009. Mas todas elas afirmam, por exemplo, tem um estudante lá do segundo ano do ensino médio. São os professores que lidam cotidianamente com esse estudante que vai preparar, vai mensurar esse grau de aprendizagem, essa limitação que esse estudante tem, preparar em conjunto ali uma avaliação para que seja aplicada para esse estudante, para ver como é que vai ser o comportamento e qual é o projeto que eles vão desenvolver para resgatar a aprendizagem desse estudante. É isso que a resolução diz, e é o contrário do que está acontecendo. Secretária, diante dessas denúncias, né, a própria Secretaria de Educação do Estado se manifestou dizendo que este plano de recomposição, né, de aprendizagem estaria dentro da lei, né, de diretrizes e bases da educação nacional e também seguindo o Plano Nacional de Educação. Essa informação, então, não corresponde à verdade. Veja bem, a lei prevê, mas prevê que ele seja construído coletivamente com a comunidade escolar. E não é isso que está acontecendo. Pelo menos a denúncia que chegou para nós é de que essa avaliação que vai ser aplicada para os estudantes para medir esse aprendizado, isso está vindo de fora. Foi contratada uma instituição para aplicar essa avaliação para eles, entende? Então, assim, isso está desrespeitando o que está dizendo a resolução 009. Então, outra coisa, por exemplo, ontem, depois de toda essa movimentação que teve, as denúncias das escolas, a equipe do ensino médio esteve no Conselho Estadual de Educação, mas também não soube explicar sobre a mudança de turma, por que ia fechar a turma, se eu ia tirar 5 alunos de cada turma, como é que ia reorganizar essas turmas e por que iam ser organizadas. Considerando que eu tenho que ter um limite de aluno para colocar nas turmas, então iam sobrar alguns alunos. Espera aí, mas aí eu vou juntar esses alunos de volta com esses que estão com limitação de aprendizagem? Então, assim, a história não fechava, entendeu? A partir dos questionamentos feitos pelo Conselho Estadual de Educação, eles também não tinham as respostas para suprir a curiosidade, né, e a demanda e a necessidade que o Conselho apresentava naquele momento. O Sintep também questiona um dado divulgado pelo governo. Olha, Mato Grosso era o 22º, agora é o 8º lugar na avaliação do IDEB. O governo erra aí no quê? Ou não diz a verdade? Lúcio, ele não diz a verdade, e aí a gente precisa questionar se isso é real, se esses números são reais, quais foram as estratégias que o governo utilizou para chegar nesse número. Primeiro foi fechamento das escolas de EJA, porque daí você tira, por exemplo, os estudantes que ficam faltosos na escola, que abandonam a escola, a ordem que vem da SEDUC para as escolas é para não colocar eles como desistentes, e sim como transferidos, entende? Então isso já maqueia um dado. Quando você pega a escola de EJA e fecha, que a gente sabe que ali dentro da escola de EJA são pessoas que não tiveram condição de estudar na idade correta, por algum motivo eles se afastaram da escola e não conseguiram retornar. Então eles têm algum tipo de limitação mesmo. Então quando você aplica a prova, esses estudantes vão trazer um resultado talvez insatisfatório. O que ele fez? Ele retirou esses estudantes da escola. Olha o que ele está fazendo, ele cata das turmas, né, meio que exclui. A gente tem denúncia até de escola que no dia que tem essas avaliações externas, de avisar para alguns estudantes não virem à escola para fazer avaliação. Então, assim, tem alguma coisa... Os piores. Aqueles que têm limitação de aprendizagem, né, que a gente sabe que não vai ter um resultado que corresponde à expectativa do governo e do Estado.
não para nós educadores, porque nós entendemos que se esse aluno, a avaliação, inclusive, ela não serve só para quantificar, mas ela serve para detectar um problema e aí eu preciso de aplicar um projeto pedagógico de resgate da aprendizagem desse estudante. Esse é o nosso papel enquanto educador e é o papel social da escola. Secretária, Pois não. Lúcio, pode ir. Fica à Não, não. vontade. A exemplo, só um comentário, que é exemplo do futebol, o que a senhora coloca aí é que em Mato Grosso, na educação, nós vamos ter a Série A e a Série B. Então, lá no início, você lembra? Eu acho que no tempo que nós estudávamos, tinham, né? Os professores, alguns até separavam por turmas, né? Para facilitar. Então, essa segregação não dá mais para a gente, porque educação, Lúcio, é um direito humano, entende? Enquanto a educação não for entendida como um direito humano pelos nossos gestores, a gente não vai ter essa educação de qualidade e a educação não vai receber e a sociedade não vai receber a educação, um tratamento adequado, um tratamento humano como é necessário. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que Obrigada. agradeço e nós estamos à disposição. Boa tarde.